Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Almir Serpa e hoje na nossa aula de matemática, nosso tema será Sistema de Numeração Decimal, aula de número 7, acompanha comigo. Não esquece, mais uma vez, seguir nas redes sociais, dentro dos nossos aplicativos, para aqueles que usam o celular, baixa o Conecta aí, se não entra aí direto nas nossas plataformas midiáticas, YouTube, Facebook. E não esquece também, se você não estiver inscrito, se inscreve aí Robertão da transmissão, tudo junto sem acento, lá no nosso especial, no dia de hoje que comemoramos um ano de EducaPE, tá bom? Vamos lá para nossa aula, vamos lá, Jonathan, apresentando para vocês e aproveitando, você que ainda não está inscrito, observa aí no nosso slide. O meu canal é Almir Serpa, com outras novidades em matemática para você. Aula de número 7, Sistema de Numeração Decimal. Vamos para a nossa aula. Hoje eu vou falar e revisar com vocês um pouco sobre o Sistema de Numeração Decimal, buscando sua origem a partir do próprio nome, tá bom? Surgiram um convênio para dois países aí parceiros comercialmente, que formaram o sistema de numeração decimal que a gente usa, chamado indo-arábico. Primeiro, o indo, por conta dos hindus, que tinham suas iguarias e que distribuíam através dos convênios por comércios aos árabes, e aí juntos formaram um sistema de numeração. Há uma pequena diferença historicamente, falando que os hindus usavam o zero, já os árabes não tinham essa prática, mas aceitaram a partir dessa junção de vendas de produtos a partir do seu contrato comercial, podemos dizer assim, tá bom? Então vamos seguir aí. Jonathan, vamos mostrar o slide para ele, por favor? Vamos lá então. Nesse sistema são utilizados 10 símbolos, por isso o nome sistema de base decimal, tá? E aí a partir disso, esses símbolos são denominados como na forma de algarismos, em homenagem a um grande matemático chamado Mohammed Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi era um outro grande vendedor, tá? Ele trabalhava muito com comércio e sabia fazer conta como ninguém e foi referenciado historicamente. Você vai encontrar isso nos livros de matemática e na sua pesquisa lá, no seu livro didático pode também ter essa referência, ok? Então vamos lá. Os números eles são colocados nessa posição diferentes para valores diferentes. Ficou mais fácil para calcular e eles utilizaram dessa forma. Acompanha comigo no slide aí. Mostra para ele aí, Jonathan. Vamos mostrar a animação. Olha, eu tenho 456 e você vai ter como referência o número 4, ok? Observa o número 4 aí, está em vermelho. 342, esse 4 ocupa uma outra posição e aí você vai olhar e vai percebê-lo claramente. Quando eu tenho 1004, ele também está em outra posição e cada posição que esse 4 se encontra, ele vai estar representando uma unidade ou uma dezena ou uma centena e assim segue. Ele vai representar uma quantidade diferente, tá bom? Acompanha comigo. Aí ele está na casa das centenas, 456. Aqui no meio ele está na casa das dezenas, 342. E aqui ele está na casa das unidades, tá? Quando a gente referencia 1004, ok? Vamos lá então. Unidade, dezena e centena. E aí, olhando ele, esse valor posicional, você vai entender, tá? Claramente como que isso funciona, tá bom? Então aí nós temos a ordem, recapitulando, tá? Nossa aula passada, na aula anterior, que falava do sistema de numeração decimal. Ordem é quando eu tenho esses três conjuntos, unidade, dezena e centena. Eu formo uma ordem, tá bom? Agora a gente vai falar de classes daqui a pouco. Então, ó, no sistema de numeração decimal, o que eu tenho é que cada algarismo, no sentido da leitura da esquerda para a direita, corresponde a uma ordem, tá bom? Não vai esquecer isso, ok? Vamos lá agora para a gente entender classes. A mesma posição lá do algarismo 4 sendo colocado como centena,
depois dezena e depois unidade, nós vamos formar a classe, tá bom? E aí, a partir desse momento, cada classe eu vou trabalhar com, lembrando que eu vou ter 3 algarismos por classe, nós vamos montar. Então, a cada 3 ordens, a ordem é unidade, dezena e centena, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Tranquilo? Então vamos seguir. Bom, agora a atividade. Vamos lá, Jonathan, mostra a atividade para a gente começar a resolver. Utilizando os algarismos, escreva o número que possui apenas 7 unidades de milhar, 5 centenas e 3 unidades. Na letra A. Item A corresponde a isso, a gente vai montar, tá bom? Depois, uma centena de milhão, 2 dezenas de milhão e 8 dezenas de milhar e 6 dezenas. Na letra B. E para a letra C, 3 centenas de milhar, 6 unidades de milhar, 9 centenas e 2 dezenas. Vamos corresponder isso. Se você tiver dúvida, se quiser fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois volta para a nossa solução, que também é interessante para a gente, tá bom? Mas vamos para a nossa resposta. Na letra A, para 7 unidades de milhar, 5 unidades e centenas e 3 unidades, nós vamos ter esse valor, 7.503, ok? 3 está posicionado aí na unidade, 5 centenas, nós temos 500 e 7 unidades de milhar, 7.000. Tá tranquilo? Vamos seguir então, acompanha comigo, letra B. Esse valor exorbitante, porque eu tenho uma centena de milhão, ou seja, 120 milhões, 80.060, tá bom? Essa é a resposta da letra B, cada um posicionado no seu lugarzinho certo aí, unidade, dezena e centena, e segue-se nas outras categorias, tá bom? A cada 3 nós temos uma classe. E aí, para a letra C, essa é a resposta, ó, 3 centenas de milhar, ou seja, 306.920, do jeito que está exposto. Por que a gente precisa aprender a fazer essa leitura? A gente precisa aprender a corrigir essa leitura para a gente entender classe a partir da unidade, dezena e centena, tá bom? E aí a gente vai ver que cada um desses tem várias classes, ok? Vamos seguir então agora. Questão de número 2, para a gente poder resolver juntos, tá bom? Uma operadora de caixa de supermercado formou 9 grupos de 10 moedas de R$1 e sobrou 7 moedas apenas. Ok, sobraram essas moedas, o que a questão pergunta para a gente? Quantas moedas de R$1 ela contou? Ou seja, agora ele quer saber essa especificidade, quanto foi o montante que ela fez aí. E a letra B vai ser, por quantas cédulas de R$10 no máximo ela pôde trocar essas moedas? Vamos resolver? Então vem comigo, tá bom? Fica fixo aí no slide que a gente vai pegar agora a resposta da letra A. Quantas moedas ela contou e separou os grupinhos? 97 moedas, ok? Sobraram quantas moedas aí, fazendo grupos de 10 em 10? Se eu for trocar essas 97 moedas, separando grupos de 10 em 10, eu teria 9 grupos de 10 moedas e aí me sobraria 7 moedas. Então, por isso que aí eu vou ter 9 cédulas de R$10 separando os grupos de 10 em 10. Tá ok? Vamos seguir então agora para a gente entender um pouquinho de reta numérica e aí fazer a inserção do número decimal nessa reta numérica, tá bom? A reta tá aí bem clara para você. Aqui é o início, é o 0, é a origem da reta, tá bom? E aqui é o final. Aí eu vou lembrar para vocês um conceito que é bom e importante para que vocês acompanhem. Quando a gente tem uma reta numérica em matemática, essa imagem aí da seta, ela significa que a seta continua infinitamente, tá bom? Eu não preciso colocar as reticências. A própria seta indica o infinito. Então, não esquece isso, que isso é importante para quem está aprendendo o conceito, tá, de reta numérica. Entre um intervalo e outro,
eu tenho as divisões de mesma unidade de medidas, tá bom? Essas distâncias aí, elas são mesmas distâncias, de 0 para 1, de 1 para 2, e aí a gente fez para você de 4 até 5, tem a mesma distância de 5 até 6, ou seja, a mesma unidade de medida, tá ok? Vamos lá. Quando eu pego a diferença de uma unidade para a unidade posterior, eu estou adicionando. Então, 0 para 1, depois eu adiciono mais 1, eu vou 2, eu adiciono mais 1, eu vou 3, isso que está sendo representado aí, tá? Agora, o número 3, ele é o sucessor do número 2, por isso, ele está adicionado sempre mais uma unidade e ele é o sucessor, pois vem logo após a sequência dos números naturais. Então, se liga em números sucessores e você vai, se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta lá para aprender um pouquinho sobre essa sequência numérica, tá? Sucessor e antecessor. Fechou comigo? Então vamos voltar lá para o nosso slide, resolver uma questão que fala sobre retas numéricas. Valeu, Jonathan, vamos estar junto. Observa aí a reta numérica comigo. Nela nós temos 3 números que estão representados por símbolos, tá? Símbolos aleatórios aí de cartas de baralhos. Compare esses números usando os símbolos maior. O maior a abertura dele vai estar para o teu lado esquerdo e menor, a abertura dele vai estar para o teu lado direito, ok? Ou igual, tá bom? Vamos lá fazer a comparação. Item A. No item A, eu tenho o símbolo que fica logo após o valor de 101. Observa aí comigo, 101 tem um símbolo aí de paus, que é a representação das cartas, e ele está na cor preta aí no teu slide. Ele fica logo após do número 101. Ou seja, qual o valor que ele vai estar ocupando nessa casa na sequência crescente? Por que eu sei que é crescente? Porque o 104 está mais afastado aí do teu lado direito. Então, de 101 para 104 está crescendo, tá bom? Depois tem a interrogação, que eu não sei qual é, que deveria estar aparecendo aí entre o 101 e o 104 após o símbolo do paus, tá bom? Vamos lá. O símbolo preto, paus, ele é menor que a interrogação que deveria estar aí entre o símbolo e o 104, tá bom? Ela deveria estar aparecendo aí. E o 102 é menor porque ele está antes. Ele nem aparece na reta. Aliás, o 102 não aparece porque ele é justamente o valor de paus. Esse símbolo preto. Então, ele o 102 é igual ao símbolo, tá? 101. O 102 é esse símbolo, é a resposta de igualdade. Tranquilo? Vem comigo então. Próxima questão. No atendimento de um banco, cada cliente retira uma senha que é chamada em um painel seguido a sequência numérica dos números naturais, tá bom? Aquilo que a gente comumente encontra aí quando a gente vai ser atendido no banco ou em algum lugar que tenha esse painel de senha, tá bom? Para registrar a tua presença e botar você numa listinha aí de colocação para posição de chamada. Bom, Alisson foi ao banco e retirou a senha de número 351. Marca esse número aí, tá bom? 351. E observou no painel que indicava lá 345, tá bom? Aí, a partir disso, nós vamos resolver 2 itens. Qual é o número da próxima senha a ser chamada? É o item A. E o item B é quantas senhas ainda serão chamadas antes da senha do Alisson. Vamos para a resposta comigo? Vamos lá. Item A. Qual é o número da próxima senha a ser chamada? Ora, se a senha está no painel 345, lógico que a próxima será 346. Tranquilo? Acompanhou comigo? Agora vê, segue aí na letra B. Quantas senhas ainda serão chamadas antes da senha de Alisson? Aí eu vou fazer uma continha, tá bom? 345 e ele pegou
a senha de número 300, vamos voltar lá para a gente ver, 351, viu lá? Então eu vou fazer 351, quanto falta? 345 para 351. Eu posso fazer assim, ou 351 menos 345, também dá no mesmo. Faltam 6 pessoas. Então, a partir disso, Alisson vai ser chamado. Tranquilo, gente? Vamos lá, acompanha comigo agora a ideia de fração. Professor, por que a gente vai trabalhar fração? Volta aqui comigo, Jonathan, por favor, para a gente explicar. No sistema de numeração decimal, a gente já viu a sua história, a sua origem, a nomenclatura, ele na reta numérica, os valores que ele ocupa. Agora a gente vai trabalhar o número racional, ou seja, fração, porque ao dividir normalmente um número com o denominador 10, eu tenho um número de sistema de base decimal. Então, é necessário complementar a gente também estudar um pouquinho de fração, tá bom? Então, vamos seguir o slide que eu trouxe uma tirinha que fala sobre fração para a gente poder entender o conceito, tá bom? Vamos lá, Jonathan, mostra aí o slide para ele. Olha a tirinha aí e acompanha comigo, lê comigo essa tirinha, tá? Os dois personagens discutem aí que a gente nunca usa fração. E aí eles estão passando em frente à escola. O amigo dele concorda dizendo, verdade, nós não usamos fração. Aí um deles ainda diz, tá com fome? Opa, pede uma pizza. Então, ele vai pedir a pizza pelo aplicativo, tá bom? Vai ligar para a pizzaria e aí pede lá a pizza diretamente. Ele quer uma pizza 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. E é claro que eles vão dividir meio a meio os valores e também, provavelmente, a pizza. Ou seja, a tirinha expõe que, nesse momento, a gente acha que não trabalha a fração no dia a dia, mas ele chama atenção para isso. Que o que a gente aprende aqui, ensinar vocês na escola, a gente também leva para casa ou traz de casa para a escola, e isso é muito comum. A matemática aplicada ao dia a dia, tá ok? Vamos lá. Bom, 3/8, como é que funciona? Eu peguei um item da tirinha, 3/8, e vou trabalhar. A parte de cima, o numerador, que a gente chama de numerador, esse número que fica na parte de cima é o numerador, e a parte de baixo a gente chama de denominador, ok? O numerador indica quantas partes foram consideradas, tá? E o denominador é o número total daquele objeto que foi dividido. Não esquece, o total está embaixo e a parte está em cima, tá bom? Numerador e denominador, segue comigo para a gente fazer agora resolução de questões juntos, tá? Então, em uma pizzaria, as pizzas estão divididas em 8 pedaços, ou seja, aí já é o total, o meu denominador. Ok? Joana e Arthur pediram uma pizza, mas não conseguiram comer inteira. E aí a pergunta é, 2 perguntas na verdade. Quantos pedaços Joana e Arthur comeram? Só olhando a imagem você já consegue distinguir. E quantos pedaços restaram? Ora, para a solução só basta olhar a imagem. Vamos contar comigo os pedaços? Vamos lá. Olhando a pizza lá, vou voltar um pouquinho, tá? Olha, em pretos está destacado os pedaços que sobraram. E aí, na parte branca, são os pedaços que foram consumidos, que comeram, tanto Arthur quanto Joana. Tranquilo? Então, eu tenho 5 pedaços, na verdade, que sobraram, e eu tenho 3 que foram comidos. É claro, quantos pedaços Joana e Arthur comeram? Eles comeram 3. E quantos sobraram? 5. De quanto? Dos 8. Tá tranquilo? Vamos lá então. Uma semana tem 7 dias. Que fração da semana é representada por 3 dias para a letra A e 6 dias para a letra B? Então a resposta: se o meu total é 7, ele vai ficar no denominador, não esquece isso, tá bom? E se eu tenho 3, vai ficar no numerador. Então 3 sétimos, é assim que a gente lê. Tá? Ok? Vamos lá. Ou a resposta da letra B, 6 sétimos, é assim que a gente lê. Fechou? Deu para entender?
Tá tranquilo até agora? Vamos seguir que a gente está indo para a reta final da nossa aula e eu espero que vocês estejam acompanhando muitíssimo bem, tá bom? Vamos lá. Sexta questão. Ontem foi dia 16, esse é um exemplo da questão, tá bom? Ontem foi dia 16 de 30 dias. Tá aí o calendário para a gente acompanhar. Que fração desse mês já se passou? Ora, tá marcado no calendário em amarelo o dia que a questão está sendo citada. E está também marcado o total de dias do mês. Mais uma vez, ó, muito fácil. 30 dias vai ficar como representante do meu denominador e o dia marcado é o meu numerador. Então, minha resposta será 16/30. Opa, professor, por que o senhor mudou a nomenclatura agora? Sim, porque a partir de agora e a partir do número 10, a gente já começa a quantificar com essa expressão, tá? 16/30. Isso é bem interessante porque é uma partilha para fração e a gente vai ver quando for estudar especificamente número racional, ok? Segue comigo agora, nossa sétima questão. Obrigado, Jonathan. Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram nessa região nordeste? Continha fácil de fazer? Não, não é, né? Então vamos acompanhar comigo. O total, 224 pessoas. E eu vou fazer esse cálculo como? Perceba, desses 224 eu vou tirar 1/8. Tá? E o que é tirar 1/8? Na verdade é dividir por 8, porque eu vou multiplicar por 1 e dividir por 8. Acompanha comigo aí a solução. Ó, 224 vezes 1/8. Aí não esquece, ó, eu vou multiplicar 224 por 1, que é o numerador, e vou dividir esse resultado por 8, que é o denominador. Ok? E aí, fazendo isso, 28 pessoas nasceram na região Nordeste. Corresponde a 1/8 de 224, que é o total. Tá tranquilo, gente? Vamos seguir então. Na sequência, a gente vai ver um pouquinho mais agora na reta numérica, tá? Cada figura representa um segmento de reta. Escreva a fração correspondente aos trechos assinalados em azul e aos trechos assinalados em vermelho. Do jeito que tá aí colorido. Item A e B. Vamos resolver? Vamos lá. Resposta para o item A. Acompanha comigo. Conta quantas parcelas, quantos quadradinhos azuis eu tenho e quanto quadradinho vermelho eu tenho na letra A. Ora, professor, eu tenho 6 quadradinhos azuis e 1 vermelho. Então, isso corresponde a 6/7, tá bom? Ok? Que é o total de quadradinhos lá embaixo. E o vermelho, 1/7. Fechou? Agora a letra B, ó. Eu tenho 3 azuis de quanto? Vê o total aí. Eu tenho 3 azuis de 9. Tenho 3 nonos. Posso simplificar? Deve. Numa fração, eu sou obrigado a simplificar a fração. Numerador e denominador dividido por um valor só. E aí eu divido numerador por 3, denominador por 3, 1/3. Tá tranquilo? Vamos lá para a gente fechar a questão. 6 de 9 também são divisíveis. Ok? Fechou aí, divido por 3 e depois divido por 3 vai dar 2/3, tá? Pra gente concluir, eu vou deixar essa questão aí muito clara para vocês, que uma empresa de ônibus, as pessoas usam 1/3 para metrô e os funcionários usam 1/5 para ônibus. Aí ele pergunta, qual tipo de transporte é usado pelo maior número de funcionários? Ora, observe o denominador. Se eu tenho um valor menor lá, esse é o valor que representa essa categoria. Quanto maior o número do denominador, maior minha parcela lá na fração. Então, minha resposta é o metrô, ok? Fechou então, gente? Deu para entender? Pessoal, fechamos nossa aula de números decimais, nossa aula de número 7 e até a próxima aula. Fica conosco no nosso aniversário do dia de hoje, comemorando EducaPE 1 ano. Um abraço.